Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde, as perguntas que vocês fizeram na aba comunidade aqui no nosso canal no YouTube. Deixei lá para vocês comentarem mais uma vez. Fiz uma seleção de 6 perguntas, é isso? Selecionei 6 perguntas. E é isso, meu. Você já sabe como é que é a dinâmica do negócio. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu enrolo. Se aprender alguma coisa nova também, já sabe. Me ajuda demais também, tá? Dá o like, se inscreve no canal, se junta aqui na nossa turma MW Informática. E é isso. Muito obrigado antecipadamente e vamos lá. Então, galera, a primeira pergunta é dele. Não sei se eu vou falar direito esse nome aí, cara. É o Freaker, deve ser, né? Um abraço por Freaker. Na sua opinião, qual o futuro para essas plataformas de desktop com processador mobile? Acha que os chineses vão a fundo nisso e vai chegar a ser comum encontrarmos PCs por aqui assim? Eu não entendi exatamente o que ele está querendo dizer, qual plataforma de processador mobile, se é para ser esses interposer que a gente costuma ver, essas placas mães chinesas adaptadas que tem ali um processador de notebook que é soldado na placa-mãe ou que é adaptado num socket de placa-mãe de desktop. Se for isso aí que tu tá falando, o que eu tenho a dizer sobre o futuro a esse tipo de plataforma, né, galera? Não me parece ser um tipo de plataforma que vai ganhar grandes proporções que nem é o normal de placa-mãe desktop. Deixa eu até ver se eu tenho alguma coisa aqui na mão. Aqui, galera. Eu tenho um exemplo para mostrar. Quando eu tenho na mão aí, eu gosto de pegar para mostrar na prática a coisa mesmo, tá? Isso aqui é uma placa-mãe da Gigabyte, chipset H110M, LGA 1151, com suporte a DDR3, tá? É placa-mãe de desktop normal de anos atrás, gerações atrás, gerações passadas. Ó, tá até com poeira aqui, ó. Tava fazendo umas bagunças aí esses dias aí. Sujou tudo aqui as caixas. Então a placa-mãe de desktop convencional, socket LGA 1151. Isso aqui é para 6ª e 7ª geração dos Intel Core. Mas daí a gente tem o quê? Os famosos interposer, aqueles processadores QLC 000, QNC 00 não sei o que é nada mais, o chinês pega aqui, pegou um processador de notebook e soldou esse processador de notebook em uma outra placa de circuito impresso e adapta aqui nesse socket de desktop. É como o processador mobile ele é da mesma arquitetura, usada aqui nessa 6ª e 7ª geração, na verdade até de uma arquitetura posterior, 8ª geração pode ser, ele ainda é compatível, né? Tem que fazer alguma modificação de BIOS para rodar beleza, mas é perfeito. Só que exigem alguns requisitos básicos por parte do usuário, e tem que fazer atualização de BIOS, não é uma coisa muito usual, pode ter alguma certa incompatibilidade de encontrar algum cooler que vai rodar bem aqui, até pelo fato de modificar bastante aqui, né? Então tem uns poréns, né? Tem uns abre parênteses aqui na história. Então assim, por conta disso, não acho que tome grandes proporções. Para quem tá mais ligado, assiste o canal, assiste mais conteúdos de hardware, informática no geral, esse tipo de pessoa provavelmente vai querer aproveitar essas oportunidades, que geralmente é um preço mais acessível e traz mais performance, mas é muito mais peculiar esse tipo de equipamento. Então tem os prós, tem os contras, né? Na hora de talvez revender o PC depois para montar uma coisa mais nova, tu também vai mostrar isso. Na hora de revender alguém, tu já tem um nicho de pessoas para comprar esse teu computador depois que é um pouco mais reduzido. Tem que ser alguma pessoa que já entende um pouco mais também, acompanha esse tipo de conteúdo para pegar a confiança em comprar esse negócio depois de ti, né, usado. Ou vai vender para um completamente leigo também, que nem faz noção, né? É funcional? Não que isso seja um problema, porque é uma peça bem funcional, mas para essa pessoa mais leiga que for comprar depois também vai ser uma surpresa, né? Vai ser talvez um espanto. Pô, mas como é que é isso aqui? Nunca vi desse tipo aí. Então tem os prós e tem contras, né, galera? Então sobre ser comum encontrar PC aqui no Brasil, assim, não vai ser uma coisa comum mesmo, vai continuar sendo incomum. Claro que isso é tudo com base que eu vejo agora, né? Até se tu não precisa talvez fazer alguma modificação, tem alguns kits que já vem pronto com o processador soldado na placa-mãe agora, já vem um negócio mais preparado, comprou, montou e tá usando. Então já corta alguns passos do que tu precisa fazer. Só que mesmo assim continua sendo alguma coisa mais específica. Eu acho legal, custo-benefício legal, mas no meu ponto de vista sempre vai ser algo incomum, né? Próxima pergunta dele, Menoshield, é isso? Salve pro Menoshield.
Quando saem as vagas para o método MW? Gostei da pergunta. Ó, galera, tá aberto as vagas, tá rolando nessa semana. É a turma surpresa, a última turma do ano do método MW 3.0, é o meu curso de montagem e manutenção de PC. Quer aprender comigo mais de informática e hardware, numa didática fácil, direto ao ponto, sem enrolation? Desde o básico de montagem de computador, entendendo sobre os hardwares, o que é a função de cada componente, algumas questões técnicas de cada componente. Com o processador, por exemplo, a gente conversa sobre o que é o cache, o que são os cores, threads, o que é IPC, single thread, multithread, os tipos de performance, como comparar. Em memória, falando sobre latências, frequências, as melhores formas de usar a memória, quais que são todos os tipos de latências que tem a memória, a ACL, CAS Latency, placa-mãe, todas as regiões dos componentes, VRM, do que ele é composto, como é que ele funciona, qual que é a vantagem de ter mais fase de alimentação, os melhores tipos de placa-mãe, um comparativo entre gerações e fabricantes, é realmente sem pré-requisito, tá? Pega do início, a coisa toda. Então tu quer aprender desde montar o PC, instalar sistema operacional, fazer formatação, instalar mais de um sistema operacional no mesmo PC, quer aprender introdução de eletrônica voltada à informática e hardware, introdução à análise de placas, aulas de rede, que foi a última atualização na versão 3.0 que está agora, o método MW. A gente tem aulas de rede, de como fazer uma rede privada, todo o cabeamento e configuração das máquinas e também CFTV, circuito fechado de televisão, configuração de cabos, instalação de câmeras, configuração de software. Tudo isso a gente tem dentro do método MW 3.0 e eu tô fazendo assim já, ó, para te clicar no link aqui embaixo da descrição e conferir mais informações. Então aproveita, galera, aprender nas férias aí, estudar mais nas férias mesmo, tá com tempo, então fica show, né? Eu realmente não ia mais abrir turma nesse ano, porque eu tô trabalhando na versão 4.0. A gente vai ter no ano que vem, no primeiro trimestre, tá para chegar no primeiro trimestre, análise de placa de vídeo mais avançado e aparelhos Apple, mas daí eu vou contar em mais detalhes lá no começo do ano. Só que o bom é que quem compra agora na versão 3.0 já vai ter o acesso e vai receber atualização depois. Isso que é show. Então os últimos do ano vão ser os primeiros. Show, né? Fechado? Então, pro menos shoot, tá sabendo aí? Clica no link, aproveita. Próxima pergunta dele, Marcílio Oliveira. Um abraço pro Marcílio. Miguel responde, por que as placas de vídeo não têm slots de VRAM ao invés de terem uns módulos soldados? Isso a gente já tem um vídeo no canal, galera. É um bate-papo, uma conversa mesmo. O porquê que as placas de vídeo não tem, né? Tem todo um corpo. A placa de vídeo é basicamente uma placa-mãe, na verdade. É um sistema quase idêntico a uma placa-mãe. Então poderia ter slot de VRAM? Poderia. Por que não é feito? Por que não? Falando do jeito mais resumido mesmo, e até um pouco enrolation, mas por que não mesmo, cara? Olha só, galera, pensa comigo aqui, ó. Beleza, nós temos aqui uma placa-mãe, certo? É o socket AM4, é para AMD Ryzen, é uma placa-mãe da Gigabyte, B350M, é o chipset B350. O que a gente tem nessa placa-mãe aqui? Os slots de memória RAM, DDR4, os slots para PCI Express, para conectar a placa de vídeo. A gente tem aqui o VRM, tem o conector EPS 512 volts, passa pelo VRM e entrega a energia aqui para o socket e alimenta o processador. Tem o 24 pinos aqui, ATX, para alimentar o restante da placa, alimentar aqui os slots de RAM. Tem o VRM aqui, ó, a fase de alimentação que controla e alimenta os pentes de memória RAM. Tem o chipset aqui embaixo, auxilia o processador, né, dá o suporte para linhas PCI Express e para algumas portas USB. Então é isso, é uma placa-mãe. Agora a gente pega aqui uma placa de vídeo. O que a gente tem em comum aqui? Ó? Conectores para alimentação, com entrada de 12 volts, muito semelhante àquele EPS ATX lá dos 12 volts do CPU. A gente tem o que? O VRM, com muitas fases de alimentação. E a gente tem placas-mãe high-end com o mesmo tanto de VRM assim, ó, o mesmo tanto de fase de alimentação no VRM igual isso aqui. Essa aqui que eu tô usando que é menorzinho, né? Tem aquelas placas que a gente já vê no canal aqui, com uma tripa aqui de fase de alimentação no VRM. Então a gente tem entrada de alimentação, tem o VRM que regula essa alimentação e alimenta aqui. Alimenta o chip gráfico, que muito bem poderia ter um socket, né? Esse chip gráfico poderia ser instalável assim, não teria um problema, concordo? Junto disso a gente tem o que? Os chips de VRAM, que nada mais é a região de memória RAM, e aqui a gente tem chips DRAM. Então aqui a gente também muito bem poderia ter slots com memória GDDR5, GDDR6 para encaixar. Claro que mudaria o layout aqui, o jeito do dissipador para conseguir ter um slot, óbvio, mas daria para fazer? Daria. Claro que daria. A gente tem algumas fasezinhas aqui, VRM, são destinadas e separadas para alimentar os chips de VRAM, do mesmo jeito que a gente tem a fasezinha aqui para memória. A gente tem alguns CIs maiores aqui, que seriam equivalentes também ao trabalho de um chipset que fica aqui embaixo. Então é assim, a placa-mãe e placa de vídeo são coisas bem parecidas, no meu ponto de vista geral, tá? A gente tem as portas no espelho, mais portas no espelho. Eletronicamente falando, não me parecem haver limitações para fazer o uso de slots e sockets aqui para a gente fazer uma atualização usando uma mesma placa de vídeo, né?
a mesma PCB aqui da placa. Pô, me dá, mas então por que não usa? Não sei, não tô trabalhando lá para saber, né, galera? Não trabalho na NVIDIA, não trabalho na AMD, como é que eu vou saber no final das contas? É verdade. O ponto é, a gente teria um modelo de placa de PCB dessa placa de vídeo. Poderia ser algo compatível com gerações, né, de linhas de GPU. Acho que seria legal. Saiu linha RTX 3000. Então tu compra uma placa, beleza, ela vem no socket. Tu compra uma 3050 e veio com a placa. 3050 é um chip que consome menos, poderia vir com um VRM mais fraquinho. A placa em si teria uma limitação de alimentação para um chip maior, um chip RTX 3090, então na hora de comprar o chip 3090, a minha placa de circuito impresso não seria compatível, o VRM seria muito fraco, não ia dar a performance total desse chip 3090. Mesma coisa que comprar uma placa-mãe mais básica e uma placa-mãe high-end, aquele VRM enorme. Então seria algo parecido também. Na parte de slot de VRAM, também teria algumas limitações, que às vezes dentro de uma mesma linha, a gente tem um chip mais básico que usa GDDR5, um chip mais avançado usa lá o GDDR6, então já não daria para usar o mesmo slot de memória. Claro que mesmo assim daria para fazer. Economicamente, provavelmente não é interessante, nem para as fabricantes de chips, nem para as marcas que compram os chips e fazem as placas, né? O mundo gira na base do lucro. Não sei se seria tão lucrativo fazer assim. O que vocês acham, galera? Eu realmente não sei, cara. Próxima pergunta dele, Jorge. Salve pro Jorge. Na sua opinião, por que o Quad HD, QHD, não é tão popular ainda? Ele tá falando de resolução, né, galera? Pô, a gente tem o Full HD, FHD, Quad HD, que é o 2.5K, e o Ultra HD, UHD, que é o 4K. Por que Quad HD não é tão popular, cara? O monitor que eu uso aqui na bancada de teste é Quad HD. Por que não é popular, galera? Tiveram duas respostas ali, eu nem cheguei a comentar, mas teve outro inscrito que comentou muito caro, acho que ele falou. E daí o Jorge até deu a tréplica ali de que tinham monitores Quad HD no mesmo preço quase de Full HD. Eu não sei, galera. Nos Estados Unidos ou fora em outros países, eu não sei se o Quad HD já é mais amplamente usado. Talvez a gente... É que eu penso assim também, ó. Full HD é uma boa resolução, é legal, uma qualidade legal para um monitor de até 20, estourando 27 polegadas. Um Full HD no 27 polegadas, os pixels já começam a ficar mais visíveis, uma distância assim, né? Então até 24 polegadas acho que é legal o Full HD, é perfeito. E talvez não seja tão popular ainda, até porque às vezes comprar uma GPU que roda legal no Full HD, os novos lançamentos já é complicado, né? Agora que a gente tem aí um monte de placa de AliExpress que está mais acessível, já está mais tranquilo de rodar Full HD no alto e comprar uma placa de vídeo mais forte. Mas imagina se tu já sobe para 2.5K a resolução, já pesa mais. Aí tu tem que comprar uma placa mais forte ainda, que é mais cara. Então talvez isso não traz a popularidade. Não é nem a questão do custo do monitor em si para te entregar essa resolução, mas a questão do custo da tua GPU para conseguir fazer tu aproveitar esse monitor. Eu vejo dessa forma. Então talvez seja isso. Acho que eu não tô tão louco não, cara. Próxima pergunta é do... Mexeria, como é que é? LKSS2 Jesus. Salve e um abraço pro LKSS2 Jesus. Salve MW! Então, quais são as diferenças nas memórias série 18, série 16, série 14, por exemplo, em uma DDR4, 3200 e overclock compensa? Então, galera, série 14, série 18, série... Isso é a latência da memória. Teve uma resposta ali para ele que estava correta. É a latência da memória. Qual latência? Tem várias latências, tá? Se a gente abre aqui é um bom teste, tá? Vou fazer um print aqui e colocar para vocês. Abre o CPU-Z. Quem não tem ele, instala. Procura aí no Google CPU-Z. Baixa o programa e vai aqui, ó, na aba de Memory, certo? E daí a gente vai ter as informações de memória. Tem lá, ó, Cache Latency, CL, Rest to Cache Delay, RCD, Rest Precharge, RP, Cycle Time, RAS, Raw Refresh Cycle Time, RFC e Command Rate, CR. São várias latências diferentes. E a gente tem lá a primeira, ó, que é o Cache Latency, CL. Essa latência é um tempo em ciclos. Por exemplo, CL18 são 18 ciclos de memória. Fazer essa função Cache Latency tem o tempo de 18 ciclos da memória. Não entendi nada ainda. Espera um pouquinho. Aqui, galera, a gente tem o nosso pente de memória, PIN e os chips de memória. Beleza. Aqui dentro a gente vai ter algumas repartições, uma tabela de endereços na memória. Essa tabela é composta por linhas, que são as rows, e as colunas. Column, tabelinha de Excel, cara. Aqui dentro, então, a gente tem as informações que são salvas, os dados. O CL, que é o Cache Latency, quer dizer o Column Address Strobel. É a palavra strobe mesmo. Strobel, endereço de coluna.
endereçamento de coluna. E essa latência CL, que é uma das principais, é o tempo entre a gente solicitar um arquivo, ou na verdade o processador solicitar um arquivo para a memória RAM e ela retornar esse arquivo para ele. Porque o modo de trabalho da memória, ela começa acessando, ativando uma linha. Ela ativa uma linha aqui, a linha 6 aqui, ó. Então ela ativa a linha 6, depois de ativar a linha, ela vai procurar qual que é a coluna onde está esse dado. Por isso que é o endereçamento de coluna. Vai na coluna e fecha a interseção para buscar o arquivo que precisa. A coluna é a última coisa a ser acessada, a ser ativa. Aí acessou o arquivo, retorna ele. Quanto menor esse CL aqui, se é 18, 16 ou 14, melhor. Tá? Isso aqui é a quantidade de ciclos que são necessários, ciclos de trabalho da memória RAM que são necessários para fazer essa atividade, de ativar a linha, ativar a coluna e pegar o dado. E esses ciclos são o que, né, galera? Aproveitando que a memória é de 3.200 MHz, como ele comentou, 3.200 MHz, 3.200 milhões de vezes por segundo, a memória faz alguma coisa, que é o que? Ficar atualizando, copiando, colando arquivos, movimentando arquivos. Dá para converter isso aqui para gigahertz também, né? 3.2 GHz, que seriam então 3.2 bilhões de vezes por segundo que a memória fica fazendo essa movimentação de arquivos, movimentação de dados. E com base nesse valor aqui, a gente consegue saber qual que é o tempo do ciclo de uma memória. A gente faz esse cálculo aqui, ó. Vai no celular lá, bota 1 segundo, porque o cálculo de megahertz é feito com base no tempo de 1 segundo. 1 segundo dividido por 3.200 megahertz vai dar isso aqui. Eu vou multiplicar esse valor por 2, porque a fórmula é assim. E a gente vai ter esse 0,0002, 6,2. Isso quer dizer o quê? Convertendo, é 6,2 nanosegundos. 6,2 nanosegundos é o tempo só de um ciclo, tá? Um ciclo da memória. Então, se o CL é um CL14, a gente faz esse 6,2 vezes 14. Nesse caso, dá 86,8 nanosegundos esse trabalho de ativar a linha, chegar na coluna, pegar o dado, retornar. Isso é a latência da memória. Então, quanto menor esse valor de CL, menos tempo em nanosegundos a gente vai ter para a memória fazer a atividade dela. Então, quanto menor isso, melhor, óbvio. Mas sempre também vai ter uma relação, né, galera? Por exemplo, nas memórias novas DDR5, a gente tem frequências mais altas, 4.800 MHz, 5.200, 5.600, só que o CL está aumentando. Por exemplo, alguma DDR5 rodando a 4.800 MHz, elas já chegam com um CL40, que é muito maior. Imagina isso, um CL40. Vamos até ver aqui, ó. 1 segundo dividido por 4.800 vezes 2. Um ciclo dura 4.1 ou arredondando 4.2 nanosegundos. Então a duração de um ciclo é menor, só que é bem mais ciclos, né, para fazer uma coisa. Acaba dando, nesse caso, 168 nanosegundos. Porra, é um CL40. É bem maior a latência, né? É claro que vai amadurecendo a tecnologia. Já tem DDR5 em 7.000 MHz, 7.400, é para chegar até 8.400, eu acho que passa ainda, e essa relação vai melhorando. Mas no geral, quanto menor o CL, melhor. Isso vai impactar em mais performance para o PC, vai até impactar em mais FPS para um jogo ou outro. No geral, teoricamente falando, e na prática também é melhor sempre um CL menor. E a próxima pergunta dele, do Char... ou não? Não é isso? Acabou? É isso mesmo, ó, produção? É sim. Não, era 5 perguntas, falei que era 6, me equivoquei. Era isso aí, essa era a última. E é isso, galera. O que vocês acharam? Aprendeu uma coisa nova? Gostou? Então, ó, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, se junta na nossa turma MW Informática. E se aprendeu alguma coisa nova e gostou do jeito de aprender, já sabe. Métodos MW tá com vagas abertas, última turma de 2022. Aproveita, clica no link aqui, bora estudar, rapaz. E aproveitando para dizer também, galera, que eu não posso esquecer, tô com a minha bancada aqui de testes. Logo mais vou gravar um outro vídeo. Vai sair daqui os próximos dias. Eu tenho na minha bancada aqui um water cooler bonitão, que é o Frost 360, e ele é feito pela Ryze Mode, que é patrocinador do canal MW Informática. Galera, Ryze tem um water cooler, CPU cooler, gabinete gamer, fan RGB para gabinete gamer, cadeira gamer, suporte de headset, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, vários itens para hardware e informática para te dar o up no teu PC gamer, hein? Então aproveita aí, galera, usa o cupom de desconto MW Informática que dá 5% de desconto em todo o site da Ryze Mode, fechou? Acesse o link aqui embaixo na descrição e aproveita. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Muito obrigado pela força de sempre, um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!